Olá, pessoal. Eu sou Maria Jéssica de Santos Cabral. Fui aluna aí da UNEAL Campus 1, Arapiraca, né? Ano passado eu ingressei, né, no mestrado de produção vegetal aqui na UFVJM, em Diamantina, Minas Gerais. Recebi o convite de poder, né, falar para vocês sobre um tema, um determinado tema, então quero agradecer ao pessoal do Palmeiras Ciência, estão fazendo um trabalho muito maravilhoso, estão de parabéns. E dizer que sou muito grata pelo convite e espero, né, dar meu melhor para vocês. Então, eu vou falar um pouco hoje sobre os lepidópteros de importância agrícola, né, já que estou trabalhando aqui, né, como o projeto da minha dissertação é uma nova lepidóptera que foi registrada aqui no Brasil em 2018, atacando aí a batata doce. Então, resolvi dar uma geral sobre os lepidópteros para vocês. Então, vou dar uma introdução sobre os lepidópteros, né, suas principais características, como vocês podem identificar um lepidóptero. Eu escolhi 4 lepidópteros, né, de algumas culturas para poder mostrar para vocês. E aí eu vou destrinchar, né, mostrar para vocês a taxonomia dessas pragas, a morfologia, né, das fases dela, ovo, larva, pupa até adulto, seu ciclo biológico, os danos, né, causados aí na cultura, os tipos de controle, e no final vou dar uma consideração geral, né, sobre o tema e as referências. Então, vamos começar. Então, os lepidópteros hoje compõem aí uma grande diversidade, né? É a segunda diversidade de insetos do planeta, são encontrados em quase todas as regiões, né, do mundo, principalmente em locais tropicais, regiões mais quentes, né? São estimados aí cerca de 150 mil espécies de lepidópteros. Eles também são considerados insetos holometabólicos, né? Que são os insetos que possuem uma metamorfose completa, como a gente pode ver. Vão possuir a fase de ovo, larva, pupa e adulto, né? Então, essa é uma das principais características dos insetos que são considerados holometabólicos. Então, vou começar a falar das características, né? Algumas características também, as principais, onde essa ordem aqui, uma das principais características são a questão de 2 pares de asas, né? Membranosas, coberto por escamas, como a gente pode ver. No caso, só os adultos desses insetos vão possuir essa característica. O aparelho bucal desses insetos são sugadores, né? Aparelho bucal sugador, que onde a gente pode ver aqui é um tubo enrolado em espiral, certo? Esse tipo de aparelho é exclusivo também dessa ordem de insetos, né? A função dele é extrair aí o néctar das flores e aspirar substâncias líquidas para se alimentar, como a gente pode ver. Quando eles não estão se alimentando, ficam nessa forma, né? E ao ter que se alimentar, eles liberam e aí se alimentam. Para os adultos que não se alimentam, né, eles apresentam um aparelho bucal atrofiado. Então, assim, não são todos os adultos que precisam se alimentar aí de néctar ou de alguma parte para poder completar seu ciclo. Outra característica também importante é que todos os lepidópteros vão possuir, né, um par de antenas. Aqui são alguns tipos, né, de antenas: cavada, pectinada, fusiforme, filiforme. Então, vocês, ao identificar ou observar um lepidóptero, sempre vão encontrar um par de antenas. Outra característica também que vocês podem observar, tanto nos adultos quanto nas larvas, é a questão de
eles possuírem 3 pares de pernas, certo? Como a gente pode ver. Então, é outra característica de lepidópteros, 3 pares de pernas no abdômen, tanto nas larvas quanto nos adultos. Também a gente pode observar, né, olhando de frente, que eles vão possuir aí uma cabeça arredondada, né, e normalmente é mais estreita que o tórax, que o corpo, e geralmente, né, as fêmeas sempre são maiores que os machos, então, se vocês chegarem a ver na natureza, mariposa ou borboletas, juntas, vocês vão poder identificar normalmente quem é a fêmea e o macho, né? É uma das características, né, bem distintas aí, que a gente pode diferenciar entre macho e fêmea. E aí, né, tá a primeira praga que eu escolhi para falar para vocês, né, a traça do tomate ou a traça do tomateiro, a famosa tuta absoluta, né? Essa traça hoje está presente nos principais países produtores de tomate da América Latina, né? Ocorre aí em todo o país, né? E fora também, né? Como na Argentina, Uruguai. Não existe informações suficientes assim em relação a como ela chegou aqui no Brasil. Só foi constatada primeiramente aqui no país em 1979, foi registrada oficialmente como praga na Jabuticabal, né, em São Paulo, em 1980, e em apenas 3 meses ela estava aí presente em todas as regiões produtoras de tomate aqui do país, né? Então, assim, a gente pode se perguntar o que colaborou para essa rápida disseminação desse inseto, né? Uma das primeiras características foi a comercialização, né, do tomate, já que muitas, hoje é uma das maiores produções, né, está entre as 10 mais produzidas aqui no país. O intenso fluxo, né, de comercialização regional entre os produtores, né, e uma das características básicas são as questões das condições climáticas favoráveis, né, já que ela prefere aí um clima mais quente do que um clima mais frio. Mas ela ocorre também durante todo o ano, né, especialmente aí no período seco. Então, às vezes no período chuvoso ela chega a desaparecer. Mas sempre fica aí um resto, né, da população, não desaparece 100%. Então, aqui a classificação, né, a taxonomia, todos que eu vou falar aqui vai pertencer ao reino animal, ao filo Artrópoda, a classe insecta, certo? A ordem vai ser a Lepidoptera, né, que é do que a gente está falando. A família é a Galaxidae, né, gênero Tuta, e a espécie aí Tuta absoluta, que é a que a gente vai comentar agora sobre as suas fases e as morfologias das suas fases. Então, o ovo não pode ser visto a olho nu, né? Então, é meio difícil, vocês normalmente vão ter que levar para tentar enxergar em uma lupa, que tá, né, o ovo da traça do tomateiro, só as 4 fases. Normalmente esses ovos são elípticos, né, de cor branca, e se tornam amarelos ou marrons próximo a eclodirem. As larvas vão possuírem aí 4 ístares, certo? Começando aí de uma cor branca ou verde, né, dependendo da região. Vão possuir 4 estados lavares, né? Nos quais muda o exoesqueleto e aí vai aumentando de tamanho até se tornarem pupas. A morfologia da pupa, né? Quando chega no último ínstar das larvas, ela tece essa teia, essa rede, né? Para se formar a pupa. A pupa começa de um verde brilhante, né? A amarelo e depois torna-se meio acastanhado, que é perto da eclosão do adulto.
Então, os adultos, né, dessas pequenas mariposas são de cor cinza, marrom ou prateada, né? Vai depender muito. E esses adultos, ao eclodirem, vão aí procurar seus parceiros para poder as fêmeas, né, depositarem seus ovos. Então, aqui está o ciclo de vida, ou o ciclo biológico, né? Ciclo completo dessa praga, né? Onde dura aí de 26 a 30 dias, o ciclo completo. Os ovos vão ser colocados aí nas folhas, tanto nas folhas como nas hastes, nas flores e nos frutos. Porém, a postura vai se concentrar na parte superior das plantas, né? Principalmente em folhas mais novas ou frutos. Cada fêmea aí pode depositar de 55 a 130 ovos durante 7 dias, já que é seu tempo, né? Seu ciclo de vida do adulto. A fase de ovo tem aí uma duração de 4 a 6 dias, como a gente pode ver. Após a eclosão, eles vão penetrar imediatamente, né, no parênquima foliar, nos frutos ou nos ápices das hastes, onde vão permanecer aí de 8 a 10 dias, né, normalmente, ou até 1 ou 2 semanas. Então, essa é a fase em que vai ocorrer os danos nas plantas, né, durante essas 4 fases aqui. A pupa, né, chegam aí de 10 a 12 dias, seu período de incubação, e as fêmeas, né, sobrevivem de 10 a 15 dias, vivas como adultos, e o macho de 6 a 6 dias. Então, elas podem, né, os adultos podem viver até 1 semana, assim que eles eclodem, eles normalmente se acasalam, né, e voam para ovipositarem e permanecer aí esse ciclo. Então, os danos nas folhas e nos frutos, né, a gente vai ver aqui, os danos vão ser causados, né, pelas larvas, como já foi comentado, né, onde eles vão formar aí minas, se alimentando no interior, né, do interior dessas folhas. Podem destruir completamente essas folhas, como a gente pode ver, né, tornar também os frutos incomestíveis. O ataque da traça também pode facilitar aí a contaminação de patógenos, né, no fruto, onde vai fazer com que acelere a podridão. Então, os frutos ficam sem ser né, comestíveis, e aí já torna os frutos literalmente imprestáveis, né? Já foi registrado também na literatura uma perda de 25 a 50% desses frutos. Então, assim, literalmente é uma praga que não brinca em serviço. E aí eu vou mostrar para vocês algumas formas de controle dessa praga. Bem, na Agrofit, né, que é onde fica registrada as pragas, os produtos químicos, eu deixei o link e enviei também para o pessoal do Palmeiras Ciência. E aí, se vocês quiserem saber se conhece algum agricultor e, né, que ter, ó, só é vocês entrarem lá, só faz um cadastrozinho, e aí vocês vão poder ter acesso a todos os produtos químicos que está registrado para essa praga. É importante, né, lembrar que não pode, assim, tem uma praga no campo, não sabe qual é, ir lá e comprar qualquer produto e colocar. Às vezes nem vai chegar a fazer o controle dela, porque não é a praga, não é o inseticida ideal para a praga. Então, assim, hoje tem um total aí de 163, né, produtos para tudo absoluta, certo? Então, qualquer dúvida, vocês entram no Agrofit, que vocês vão poder ter acesso. Existe também o controle biológico, né? O controle biológico aí vai existir uma série de inimigos naturais para fazer esse controle no campo. Então, assim,
hoje mesmo é encontrado um sistema de produção muito grande de parasitoides para o controle de pragas, né? Em geral, nessas áreas, o nível populacional dessa praga diminui cerca de 60%, 80%, com a presença de parasitoides. Só que o que ocorre na maioria das vezes é que a gente usando inseticidas não vai matar só a praga, né? Vai matar também os parasitoides. Então, em um local seria mais favorável não usar inseticida e deixar com que o controle natural da natureza, que a gente sabe que sempre vai existir, né, um predador. Então, assim, esperar com que o controle da natureza ocorra seria o ideal. Mas hoje está sendo muito prejudicial isso, questão dos usos de agrotóxicos, porque não está matando só as pragas, né? Está matando aí os parasitoides, o que vão fazer esse controle. Então, Jéssica, como é que ocorre? É o seguinte, o parasitoide tá lá, o ovo da tuta, né? E aí, aqui como exemplo tá o tricograma. Então, ele vai localizar onde o ovo se encontra, vai chegar lá, vai parasitar com seus ovos, né? O ovo da praga. Então, ao invés aqui de estar crescendo, né, uma nova tuta, vai estar crescendo um novo tricograma. Então, o ovinho, ao eclodir, vai se alimentar, né, das substâncias do ovo da praga, e aí depois vai emergir aí o parasitoide e vão voar em busca de novos ovos de pragas para parasitar. Então, é assim que acontece, né, na natureza a questão dos parasitoides para o controle biológico, que hoje está crescendo, graças a Deus, que daqui a um dia vai ser o único que a gente vai usar. Existe também o controle cultural, certo? Que é uma das medidas também que é eficiente. A distribuição dos restos da cultura vai, se ao invés de colher os tomates, deixar lá o resto da plantação, seria legal fazer essa mistura, os debates, cortar e misturar com o solo, porque aí ia fazer com que a praga não completasse seu ciclo, então ia quebrar o ciclo desse inseto, e ele não ia conseguir completar seu ciclo, então ia diminuir a população dessa praga para quando você fosse plantar de novo, ou até ter uma plantação próxima e não ter que atacar, né? Então, e aí vamos para Helicoverpa parmígera, né? Isso aí é uma praga muito importante desde 2013. Licença, gente, tomar um pouco d'água, garganta seca. Então, em 2013, a praga chegou aqui no Brasil e fez um estrago enorme, né? Deu aí um prejuízo logo de início de 2 bilhões de reais. Então, assim, não brincou em serviço. Antes disso, ela era considerada uma praga quarentenária, né? Vocês perguntam o que é uma praga quarentenária. São aqueles organismos que não existem no país, né? E que se tornam presentes, então, e que também pode ser considerados que causam sérios prejuízos, né, econômicos, mesmo sob o controle dela. Mas essa daqui chegou a ameaçar, né, a economia agrícola do país, por ela ser considerada aqui, ó, polífaga, né, ou seja, se alimenta aí de várias culturas. No Brasil já tem registro dela se alimentando de algodão, soja, milho, tomate, feijão, sorgo, e entre outros, certo? Então, por isso ela se tornou uma praga muito importante, né? E a gente vai hoje ver como identificar ela no campo. Que tá, né, a fêmea adulta, e vamos lá. A classificação, né? A ordem Lepidoptera, família Noctude, gênero Helicoverpa e a espécie Helicoverpa parmígera. E aí, morfologia do ovo, né? Nessa fase aí, o período de incubação desse ovo é de 3 dias, então é bem rapidinho.
Os ovos vão apresentar uma coloração aqui meio branco, amarelado, né, após a disposição do substrato, se tornando marrom perto da eclosão. Então, isso é uma característica bem em geral dos insetos, né, os ovos perto de eclodirem normalmente ficam marrons. O estágio aí, e aí, né, após a eclodir, eles vão para o estágio de larvas, onde ela possui aí 6 ístares, certo? Aqui mostrando o primeiro insta, e aí a fase do primeiro, né, para pular para o segundo insta, terceiro, quarto, quinto e sexto insta. Então, assim, de acordo com que ela vai crescendo, vai mudando, né, de coloração. Então, se vocês encontrarem no campus, encontrei essa, mas não é Helicoverpa. É bom prestar atenção, que às vezes é a mudança dos ísteres dela, né, de acordo com que ela vai crescendo, ela vai mudando a coloração, até chegar ao marrom, né, literalmente. Morfologia da pupa, né? É nessa fase aqui que ela vai se transforma de larva para pupa e de pupa para adulto. E aí, ela normalmente aqui fica imóvel, então vai apresentar aí uma coloração marrom. Já nos adultos, a gente vai notar diferença no macho e na fêmea, né? Como foi falado, a fêmea vai ser maior e vai apresentar uma coloração mais amarelada, né? E os machos meio acinzentados. Então, as mariposas fêmeas aí podem ovopositar de forma isolada ou agrupada, né? Nesses ovos nas folhas. Então, se encontrar também, não é da tuta, não é da helicoverpa, ela é da helicoverpa. E aí, seu ciclo de vida, né? Que é de fase de ovo 3 a 5 dias, as larvas de 14 a 18 dias, então são aí 18 dias dando prejuízo, certo? Na cultura, que é a fase mais longa dela, ou seja, a fase que mais vai dar prejuízo. De pupa, de 12 a 18 dias também, mas essa fase aqui não vai causar dano, né? E os adultos, né, que vão chegar aí de uma longevidade de 8 dias. Então, por ano, eles chegam de 2 a 11 gerações, né? Com um ciclo total de 35 a 40 dias. Então, os danos dessa danada, né? Não só em uma cultura. Aqui eu botei uma imagem, né, do trabalho do Carlos Solano, onde ele registrou, né, os danos do ataque da helicoverpa na cultura de algodão, do milho, da soja, né, de tomate, do feijão, do sorgo. Então, ele, esses danos, né, como já foi falado, é causado aí na fase larval, né, causa grandes perdas nas culturas. As lagartas podem se alimentar de folha, de haste das plantas, mas sua preferência vai ser pelas estruturas reprodutoras, né? Ou seja, exatamente o produto comercial. Tanto os botões florais, os frutos, as maçãs, as espigas, as florescências. Então, assim, vai diretamente no produto comercial, né? Onde chega aí a registro do dano dela de 80% a 90%. Então, é perigosa aqui para a gente. Os controles químicos, né? Para ela hoje registrado, tem um total aí de 806, né, produtos registrados para essa praga. Então, vocês podem ir lá e verificar, certo? O controle biológico hoje, né? Deixa eu beber uma aguinha. Hoje, a maioria dos grandes agricultores trabalham mesmo com controle biológico para essa praga, onde já foi registrado aí controle dela de quase 60%, né, com o triclograma. O triclograma hoje é muito vendido, vendido em cartelinhas, né, com os ovos, e aí perto da eclosão desses ovos eles colocam, né, na cultura, para que os adultos venham a
a sair e parasitar, né, os ovos da praga. Então, é o mesmo processozinho, tá? Eles vão ovipositar o ovo do hospedeiro, a larva vai se desenvolver lá dentro, sair o adulto e fazer o mesmo processo. Existe também, né, o controle genético, que são as plantas BT, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Essas plantas BT são plantas geneticamente modificadas, né? Elas possuem aí o gene do Bacillus thuringiensis, né? Mas vocês podem perguntar o que são, né? Essas plantas modificadas, as plantas BTs, são as plantas que vão possuir aí no seu genoma um ou mais gene, né, de outra ou de mais espécie, para que tenha sido modificadas e inseridos por meio de técnicas de engenharia genética, né, inserindo aí a bactéria Bacillus thuringiensis e a praga, né, vão inserir aí essa bactéria na planta, né, vai mudar, querendo ou não, o DNA dessa planta, mas aí a lagarta, ao se alimentar, né, vai ocorrer aí uma destruição de dentro para fora dela, e a praga morre, né, após se alimentar dessa planta. Existem várias discussões se esse processo é ruim para a gente, que ele vai estar modificando o DNA da planta, se não vai modificar o nosso. Sim, é uma questão bem ampla, mas que eu pessoalmente, assim, eu prefiro as plantas geneticamente modificadas do que, né, o uso intensivo de agrotóxicos. Mas, tanto como os agrotóxicos, né, as pragas também já estão, as gerações delas já estão começando a ficar resistentes, então é outro ciclo que, no fundo, não vai dar certo. Então, o controle biológico ainda vai ser a melhor opção. E aí, agora, né, a broca da cana, né, vamos falar um pouquinho dela. Ela hoje está dentro das pragas, né, também atacam outras culturas também, não só a cana, já tem registro, né, lá aí, ó, na Embrapa, atacando o milho aqui no Brasil, né, é considerada a mais importante, né, devido à sua ampla distribuição geográfica, causando aí também prejuízo econômico chegando a US$ 1 bilhão, né, anuais, então não é uma praga também que brinca em serviço. Podem causar danos diretos e indiretos, como vocês vão ver um pouquinho aqui para frente. Então, a ordem, né, taxonomia dessa praga, a ordem Lepidoptera, família Cambide, gênero Diatraea, e aí a espécie Diatraea sacaralis. Morfologia dos ovos. Os ovos normalmente são colocados desse jeito, certo? Nas folhas, tanto na parte abaxial como a axial, né? E vão ser cobertos normalmente, né, por esse veludozinho para proteger. Após a eclosão, né, as lagartas vão ter uma coloração branca, né, com pontos escuros ao longo do corpo. Então, se encontrar no campo, é a Diatraea sacaralis, certo? E com o tempo, né, no seu último insta, ela vai possuir aí essa cor marrom, né, ou amarelo, com as pequenas manchas. A pupa, né, as larvas vão fazer, né, um trabalho aí para poder se tornar pupa. As larvas vão penetrar no como, né? Dentro desse como é onde vai ocorrer a transformação em pupa. Vocês podem perguntar como é que eles vão sair. Então, os adultos vão sair por esse mesmo caminho, né, que as lagartas fizeram. E aí, depois que forem, né, depois que eclodirem, vão sair aí as mariposazinhas para fazer seu trabalho, né? Na forma adulta, a mariposa, né, vão possuir aí uma cor amarelada pálida, a fêmea sempre maior que o macho, né, como a gente pode ver. E as fêmeas vão depositar aí seus ovos, né, na parte inferior das plantas. Seu ciclo biológico, né? Os ovos vão ser colocados aqui. Desculpa. Sobreposto, né,
nesse formato de escama de peixe, né, que é para proteger também. Vai possuir uma incubação de 4 a 9 dias, né? Isso vai depender muito da estação. Após a eclosão, né? Após eclodirem, a duração larval é de cerca de 40 a 60 dias, então, mais um motivo dela ser uma praga importante, que também passa muito tempo, né, na sua fase de larva, para que cause danos à cultura. A fase de pupa apresenta aí uma duração de 9 a 14 dias, né? E o maior desenvolvimento da praga é de pupa para adulto. O adulto vai viver de 5 a 7 dias. Então, a gente vai, o maior desenvolvimento dela vai ser aí nos períodos de alta temperatura, né? Então, elas adoram aí um tempo quente. Outro método de controle, né? Se elas preferem tempo quente, então poderia fazer a plantação nos tempos mais frios para que não ocorra tanto ataque dela na cultura. Então, os danos, né? Os danos dessa praga podem ser tanto os diretos, né? Como indiretos. Elas vão causar aí, os seus danos diretos vão ser causados pelo ataque da praga no como, né? Da cana, vai formar aí essas galerias, né? Longitudinais. Isso vai impedir o fluxo da seiva, né? Onde vai poder ter vários tipos de ações, tanto pela ação do vento, né? E aí vai fazer com que ela fique fraca, então com o vento pode se quebrar, como também ocorrer problemas como a perda do peso, já que esse como da cana que é usado tanto para a questão da produção do açúcar, como para a produção, né, de combustíveis. E a perda, né, os danos de maneira indireta, né, que vão ser aí aberturas nos orifícios, né, vai tornar a planta mais susceptível para o ataque da praga e de outros micro-organismos, né, vai causar doenças e podridão na cana. Uma maneira de identificar é a questão dessa vermelhidão que é encontrada, né, que a gente pode notar. Então, se você na cultura e ver essa questão dessa vermelhidão por fora, então é sinônimo de que está tendo um ataque da Diatreia sacaralis, né? Aí vocês podem perguntar, como é que vai fazer o controle? Se a maior parte do tempo, né, quase 60 dias dela é dentro do como, não tem como fazer o controle, né? Normalmente a gente pensa assim. Mas tem sim. Primeiro fazendo um monitoramento, né, dela, que observando a cultura, olhando, fazendo esse monitoramento, vai saber se está tendo ataque dela na cultura. Então, existem aí, ó, produtos químicos para essa praga 603 registrados, certo, no Agrofit. Vocês podem dar uma olhada. E existe o controle biológico, né, que hoje também para essa praga é o maior, né, para o controle. Já foi constatado também cerca de 80% desses parasitóides, né, a Cortesia flavips, parasitando a lagarta da broca, então, e também como o Triptogramma galloi, eles vão colocar seus ovos dentro da larva, os ovos aí vão se desenvolver e se alimentar dessa larva, então a larva não vai completar seu ciclo, né, vai morrer, isso tudo dentro do como da cana. Existe também o controle cultural, né, que são métodos que funcionam, querendo ou não, né, eliminando aí, alguns deles são eliminando as plantas hospedeiras, né, o corte da cana sem o desponte e a moagem rápida da cana, sem esperar tanto esse ciclo da lagarta, principalmente da lagarta, né. E existe também variedades resistentes, hoje também é uma coisa muito importante trabalhar com variedades resistentes a certas pragas, né, que é o CTC 901BT, né, que já foi aprovada aí pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o CTN-Bio, no final de 2018. Então, é outra forma, né, de a gente controlar essa praga. Mais um pouco de água.
Então, em 2018, foi registrado, né, o primeiro registro da Bordetella somnolentella aqui, em batata doce, né, foi registrado pela Marinalva Martins, minha co-orientadora aqui na UFVJM, e aí ela fez o registro dessa praga, que também é uma lepidóptera, certo? Da família Bedelidae e da espécie Bordetella somnolentella. Então, é uma mini lepidóptera, né? É especialista da convolvulaceae, ou seja, batata, berinjela, entre outros. Mas seu ataque principalmente, né? Registros delas principalmente atacando batata doce, né? Então, aqui, os ovos dela são brancos, né? Translúcidos, com formato aí hemisferoide, como a gente pode ver. São dispostos tanto na parte abaxial como na daxial, né? Da folha. Isso aqui já é fruto do meu trabalho, certo? Vou trabalhar com a questão das resistências de batata a essa praga. As larvas são verdes, amarelas de início, né? Até ficar na fase aí mais escura, né? Para se tornar pupa. As pupas aí vão variar também de cor, né? Começam com a cor meio verde, depois vai para um avermelhado, vai mudando para o marrom escuro, até a emergência, né? Do adulto. E uma característica, né? Que é meio diferente das outras que a gente falou, é que as pulpas da bedelha, elas vão ser fixadas por uma rede, né? Então, elas fazem umas redes de fios de seda, é a lagarta que faz, e aí essas redes, depois que estão prontas, elas ficam paradinhas até se tornarem pulpas, né? O adulto é uma pequena mariposa, né, com coloração amarela bronze, aproximadamente média aí 4 milímetros, então ela é muito pequena, né? Possui as antenas filiformes, como a gente mostrou lá, né, no exemplo. As asas dela são franjadas, como a gente pode ver, e as asas anteriores vão cobrir, né, as posteriores. Os danos, né, causados na cultura aí da batata doce vão ser nas folhas, né? Então, assim, mas não é importante porque é no produto comercial, engana-se. Elas vão fazer aí minas, né, nas folhas jovens e maduras, se alimentando aí da parte que vai produzir a fotossíntese, então vai diminuir, né, a área fotossintética. Aqui é outra também, né, já também do meu trabalho, onde a gente vai medir a área foliada à folha, ela normal, e a área consumida, então a gente pode ver aqui que elas consomem quase 100%, né, das folhas, então vai destruir a área fotossintética, com isso não vai ter como produzir, né, as raízes, porque se não houver fotossíntese, em consequência, né, não vai ter raiz. Então, hoje, né, uma das principais atividades econômicas do Brasil está na área da agricultura, né, onde ela abrange aí várias atividades como produção de grãos, frutos, verduras e outros setores, né, ligados à alimentação. Sendo assim, os estudos hoje promovidos na área da entomologia, que é os estudos dos insetos, tem um papel aí fundamental, né, com profissionais agrícolas para criar métodos sustentáveis, né, de controle das lavouras para essas pragas. E os estudos dos lepidópteros, né, de grande importância, né, principalmente importância agrícola, porque se torna essencial para que a gente possa poder identificar e saber como controlar, né, de uma maneira aí que preserve o meio ambiente, não só com o uso de agrotóxicos excessivos, como ocorre. E, então, é bom a gente saber identificar quais são as pragas na cultura, se realmente o inseticida que está sendo usado, já que é o mais usado, é o para aquela praga. Então, vocês podem consultar o Agrofit à vontade, coloca lá o nome da praga, que aí vai aparecer os produtos químicos usados nelas. Ou também já tem vários lugares que são produzidos, né, criados em massa parasitoides para o controle da maioria das pragas aí.
e tem muita eficiência. Então, gente, é isso, né? Vou estar aí aberta às perguntas e dúvidas e espero ter dado uma boa explicação. Tive que ser breve, né? Correr um pouquinho, mas espero que tenha dado tudo certo. Aqui algumas referências e muito obrigada.